Eu esqueço mesmo. Acho que estou ficando velho, gente. Preciso me aposentar. Gravando. É o seguinte, gente. Então, falando em absorção, né? É o caminho que aquele fármaco, o fármaco, ele vai percorrer do local de administração até a chegada dele na circulação. Muito bem. Eu comentei com vocês que o fármaco, ele pode se perder durante a absorção. Tem fatores que podem influenciar durante a sua absorção, né? E eu falei com vocês em biodisponibilidade, ok? E bioequivalência, ok? Beleza, muito bem. Aí nós falamos, né, em genérico, né, que é aquele que faz os testes de biodisponibilidade, e eu garanto, então, teoricamente, que ele é bioequivalente a original. Não é isso? E aquele que faz uma cópia, mas não submete aos testes, ele é simplesmente o similar. Tudo bem? Muito bem. Gente, os fármacos, nós quando você vai ao médico, o médico vai te prescrever o medicamento, e ele fala para você, ó, você vai tomar esse medicamento de 8 em 8 horas. Ou um outro medicamento, esse aqui você vai tomar de 6 em 6. Ah, não, esse aqui você vai tomar de 12 em 12. Ah, não, esse daqui é um por dia só. Por que isso? Quem vai determinar o intervalo de tomadas? Quem é que vai determinar a administração? O tempo, né? O intervalo, melhor dizendo, entre as administrações. Então, quem vai determinar esse intervalo é o que nós chamamos de meia-vida de fármaco. Meia-vida. Tudo bem? Muito bem. O que é essa meia-vida? Vamos lá. Supondo que eu fiz a administração de um fármaco, certo? Agora, 500 miligramas. Ok? Eu tomei. Muito bem. E tem alguém aqui tirando sangue da minha veia e fazendo a dosagem. Fala, puxa, ó, chegou no seu sangue 500 miligramas do fármaco que você acabou de tomar. Supondo, só para ficar mais fácil, tá, gente? Para a gente entender, né? Então, eu tomei 500, chegou 500 no meu sangue. Aí, de hora em hora, eu fico tirando o sangue e vendo quanto que eu tenho ainda desse fármaco no meu sangue. Aí, daí, uma hora, eu tenho 450 miligramas. Mais uma hora, eu tenho 400. Daqui 2 horas, eu tenho 300. Vamos supor que daqui 6 horas eu tenho 250 miligramas no meu sangue. Ok? Então, recapitulando, eu tomei 500 miligramas, foi absorvido tudo, e daí, às 6 horas, as 500 miligramas se reduziram à metade. Ficou 250.
Esse tempo de 6 horas que levou para reduzir o fármaco absorvido à metade, esse tempo eu chamo de meia-vida. Professor, o tempo absorvido é o meia-vida, é isso? O tempo que tá esse tempo, essas 6 horas, seria esse meia-vida, é isso? E que tempo que é esse? Perdi. Vamos lá. O tempo, gente, prestando atenção, o tempo em que o fármaco absorvido. Quem é o fármaco absorvido? O fármaco que eu tomei. Quanto que foi? 500. Não foi isso? Esse é o fármaco absorvido. 500 miligramas. O tempo em que essas 500 miligramas demoraram para se reduzir à metade, para ficar 250. Quanto tempo foi? 6 horas. Esse tempo que é a meia-vida. Professor, Sim. Se eu tivesse tomado esse mesmo medicamento, mas se fosse numa dosagem maior, se fosse, por exemplo, 1000 miligramas, eu teria no meu sangue, depois de 6 horas, 750 ou 500? Seria 500. Entendi. Ok? É a meia-vida dele. Mas Ele vai ser... no mesmo tempo, todos os medicamentos da mesma forma. Sim. A meia-vida é um tempo, tá, que não se altera, independente da dose. Tá? É um tempo que ele vai se reduzir à metade. Ok? E depois eu vou falar em doses, tá? E a gente vai entender bem o que você acabou de falar aí. O aumento de dose. Se eu der o mesmo fármaco, 500 miligramas em 6 horas, eu vou ter 250. Se eu der 1 grama em 6 horas, eu vou ter 500 miligramas. Ok? Esse é o tempo de meia-vida. Está entendido isso, gente? A definição de meia-vida? Tudo bem? Qualquer dúvida, gente, é só abrir aí o microfone e chamar ele, por favor, tá? Não levem dúvidas, por favor, tá bom? Estamos aqui para tirar todas as dúvidas. Leve o tempo que for. Perfeito? Professor, no caso, não ficou muito claro para mim essa questão da meia-vida. Ela seria o tempo que o fármaco chega na corrente sanguínea? Ou não entendi direito. Não é o tempo em que ele chega. É o tempo em que ele leva para sair a metade do que entrou. Ah, tá, agora entendi. Tá? Se entrou 500, quanto tempo leva para sair a metade? Isso é a meia-vida. Professor, e esse sair a metade, ele engloba ser metabolizado pelo organismo e ser excretado? Tudo. Tudo. Tanto faz. Um ou outro, ou os dois juntos, tá? Engloba tudo. É a saída. Bom, professor. Oi. Essas 6 horas aqui são obrigatórias ou assim ele pode ser reduzido num outro tipo de horário? Tipo assim, o medicamento ele faz ação de 12 em 12 horas. Vamos dizer que eu tomei esses 500 miligramas, mas a próxima dosagem vai ser só daqui a 12 horas. Essa absorção vai ser em 6 ou vai ser em 12? Não entendi agora
a que pergunta que você fez. Então, não, eu queria saber, assim, a absorção, igual você explicou aqui, das 500 miligramas, a metade vai ser em 6 horas. É obrigatório ser em 6 horas? Para O organismo- esse fármaco, sim. Para esse fármaco. Ah, tá. Para esse fármaco. Cada fármaco tem a sua meia-vida. Ah, entendi. Por isso que tem fármaco que você vai tomar de 6 em 6. Aí tem fármaco que é de 8 em 8, de 12 em 12, um por dia, tá? Aí vai depender de cada fármaco. Ah, tá. Então esse exemplo que a gente deu foi para um medicamento para ser administrado a cada 6 horas. A cada 6 horas, tá? Foi um Entendi exemplo agora. aleatório que eu peguei aqui agora. Tá? Só para Entendi, entender. obrigada. Tá? Obrigada. Nada. Tudo bem, gente? Então, gente, é em cima desse tempo de meia-vida que nós fazemos as novas administrações. Eu faço a reposição do fármaco a cada intervalo de meia-vida. Certo? Tudo bem? E aí, gente, entra numa coisa interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos supor, nós estamos falando, né, em um fármaco, 500 miligramas, no intervalo de 6 horas, eu vou ter quanto? 250. Eu estou sem calculadora. 250. Aqui. Alguém tem a calculadora fácil aí? Para ficar me auxiliando? Sim. Eu tenho, você pode falar. Então, vamos lá. Muito bem. Essa minha dose aqui, está todo mundo vendo, né, gente? Sim. Então, vamos supor que é minha primeira dose. Ok? Eu tomei, certo? 500. Aí, às 6 horas, eu vou ter quanto? 250. 50. Ok? Só que daqui a 6 horas, então, que eu tenho 250, eu vou ter que tomar o quê? A minha segunda dose. Ok? Com quanto que eu fico, gente? 750? Exatamente, eu fico com 750. Isso por quê? 250 eu já tinha no sangue. Eu tomei mais 500, eu vou ficar agora com 750. Aí daí, às 6 horas, eu vou ficar com quanto? Agora que eu quero que vocês vão me auxiliando aí. Dá 375, é isso? Isso. 375. 375. Aí eu tomo minha terceira dose. Eu vou ficar com 875, ok? Aí, daí, às 6 horas, eu vou ficar com 437. 437. 400? E 37. 37, né? Mais ou menos isso. Vou tomar minha quarta dose. Calma que a gente chega no final, tá, gente? E eu tenho o que aqui? 937. Aí, 6 horas, eu vou ter 460 alguma coisa? 68. 68. Muito bem. Vou tomar a minha quinta dose. Vou ficar com 968. Vou ficar agora com 484. 84. Muito bem. Sexta dose. Vou ficar com 984. E aí, agora eu vou ficar com 492. 92. Opa, 92. Muito bem. Sétima. Vou ficar com 992.
E 6 horas? 494. 94. Oitava. É até a 10ª só, 96, tá, gente? 96, desculpa, 96. 6. Tudo bem. 996, né? Aqui, então, meia. E aqui vai dar 498. 498? Isso? Isso. 9. 498. Vai dar 499? É isso? Isso. 499? Isso. Muito bem. Minha 10ª, eu vou ter 999. Ou seja, eu vou ter quanto aqui? Aproximadamente, isso é igual 499,5. É, Não é? praticamente isso. Na real, a gente já vai ter batido os 500, porque a gente saiu ignorando os 0,05, 0,03, então já vai ter batido os 500 já. Aqui eu vou ter quanto? 500. Não é isso? Certo, gente? E se eu for para a 11ª, eu vou ter o quê? 1000. Eu vou ter. Se eu for para a 12ª, vou ter 1.500. 1.500. O que está acontecendo aqui? Apesar que isso já vem acontecendo o quê? Muito próximo aqui da 6ª dose, né? Da 6ª dose em diante, eu venho tendo números muito próximos, não é isso? Tudo que está entrando está saindo na mesma dose. E eu estou mantendo uma dose mínima de 500 miligramas constante no meu sangue. Isso que é a minha dose, gente. Eu não estou tomando 500 de 6 em 6 horas? Por quê? Porque a minha dose é de 500. E eu preciso manter essa dose mínima no meu sangue, constante, para garantir o efeito farmacológico. Então, eu faço administrações de acordo com a meia-vida para chegar num ponto que eu chamo de equilíbrio terapêutico, concentração clínica terapêutica. Tudo que eu administro, sai. O que entra, sai. Eu mantenho sempre uma constante mínima no meu sangue. Entenderam isso, gente? Agora, veja a importância disso numa administração de antibióticos. Antibióticos. Vamos supor que esse intervalo aqui seja de 8 em 8 horas. 1, 2, 3, 1 dia. Mais 3, são 2 dias, né? Eu atinjo essa concentração em 2. Em 3 dias, praticamente, que eu consigo chegar na concentração terapêutica. Em 3 dias que o medicamento ele começa a se manter constante para garantir um efeito farmacológico. Em 3 dias é que tem muito paciente querendo já abandonar o tratamento, que nem começou ainda. Entenderam isso? Não, me perdi agora nas 8 horas, desculpa. Vamos supor que essa escala que eu fiz aqui seja o medicamento e que é dado de 8 em 8 horas. Ok? Certo. Então, 8 com 8, 16 e com 8, 24. Certo. 3 doses, não é? Vai dar as 24 horas. Ok? Mais 24 são 48 horas. A 6ª dose tá em 48 horas.
A 9ª dose está em 72 horas. Então, aqui foram 3 dias, praticamente. Ah, agora isso aqui. Entendi. Entendeu? 3 dias. Veja, eu demorei 3 dias para chegar numa concentração terapêutica. Certo? E muitas vezes, em 3 dias, o indivíduo quer já abandonar o tratamento, que nem começou ainda. Entendeu? Entendi. Então, gente, isso daqui é um esquema de doses que eu chamo dose de manutenção. Tá? Então, isso daqui... Desculpa, gente. Isso daqui é chamado dose de manutenção, tá? Então, a dose de manutenção, onde eu vou fazendo a manutenção de uma dose. Agora, gente, vamos supor... Professor, Oi. o equilíbrio terapêutico, então, seria essa constante de ter que dar um medicamento de 8 em 8 horas por conta dessa metade dele, que precisa ser excretada ou absorvida. A concentração terapêutica, ou o equilíbrio, tá? É a hora que você atinge, tá? Um mínimo sempre constante no seu sangue. Tá? A hora que você dá, certo? 500 e você perde 500. Dá 500 e perde 500. Isso é que eu chamo de equilíbrio terapêutico. Eu sempre estou garantindo uma concentração mínima no meu sangue. Entendi. Obrigada, professor. Aproveitando aqui, para dar um exemplo que é importante. Vamos supor, as meninas, né, algumas fazem uso de contraceptivos, certo? Em comprimido. Então, você precisa tomar um comprimido por dia, não é isso? Por que um por dia? Porque a meia-vida é de 24 horas. Certo? Agora, quando você foi lá no médico, que o médico te prescreveu, qual foi a recomendação que o médico te passou? Quanto à administração? Alguém lembra? Alguém já usou ou está usando? Tomar sempre no mesmo horário, manter um horário. Perfeitamente, perfeito. Tomar sempre na mesma hora. Se você tomar de noite, então toma sempre à noite. Se você toma de manhã, toma sempre de manhã. E por que isso? Por causa da meia-vida, gente. Para que você sempre garanta uma concentração mínima o seu sangue, tá? Vamos supor, hoje você tomou de manhã, tá? Amanhã de manhã, você está à meia-vida. Fala, não, eu vou tomar só à noite. Passou 12 horas, você perdeu, você volta aqui embaixo, ó. Você perde a concentração plasmática, tá? Você atrapalha muito o efeito terapêutico, você perde o efeito clínico. Entendeu? Então, a importância de se administrar de acordo com a meia-vida, tá? Você precisa fazer administrações de acordo com a meia-vida do fármaco. Professor, Oi. se uma pessoa ela toma anticoncepcional por 3 meses seguidos, constante, sem parar, quanto tempo demora para esse anticoncepcional sair do organismo completamente, se ela parar de tomar? Não, tudo aí vai depender da meia-vida, tá?
tanto faz você tomar uma semana, ou você tomar um mês, ou você tomar um ano, tá? A cinética de eliminação é a mesma, tá? Você vai ter aí as meias-vidas para eliminação desse fármaco, que provavelmente vai demorar alguns dias até ele ser eliminado por completo. Entendi. Tá? Gente, agora vamos supor que você está com um paciente e esse paciente está grave. Ele está com uma infecção, ele está perigoso, né? E eu quero ter um efeito clínico mais rápido. Eu não posso esperar aí 2, 3 dias para esse medicamento agir. Eu preciso agir rápido. Então, tem a manobra que a gente faz, a gente chama de dose de ataque. Tá? O que é dose de ataque? Dose de ataque é a dose de manutenção vezes 2. O que é essa dose de manutenção? Quanto seria essa dose de manutenção no nosso caso aqui? Qual seria, gente, a nossa dose de manutenção aqui? Nesse exemplo nosso. Seria 500? 500, perfeito. 500 vezes 2. Minha dose de ataque seria 1000. Então, eu teria que tomar 2 comprimidos juntos. Agora, veja o interessante aqui. Se eu tomar 2 comprimidos juntos, eu vou ter o quê aqui? 1000, não é? E daí, às 6 horas ou a 8 horas, eu vou ter quanto? 500. Aí eu vou tomar a segunda dose. Eu vou tomar mais 500. Depois eu vou ter... Percebeu? Com a dose de ataque, eu jogo a minha 10ª dose para a primeira. Já começo com a concentração terapêutica desde o início. Tá? Então, isso daqui eu consigo ter um efeito mais rápido. Certo? Posso fazer sempre isso? Não é recomendado, né? Por quê? Porque eu estou usando uma dose alta aqui, eu estou usando o dobro da minha dose convencional. Se é um fármaco seguro, né? Um fármaco que eu conheço, o paciente que eu conheço, eu posso utilizar sem problema nenhum, mas eu preciso conhecer o fármaco, tá? Eu não posso fazer isso com qualquer fármaco. Entenderam isso, gente? O que é dose de manutenção e o que é dose de ataque? Tudo bem, gente? Um gramo, sim. Ok, beleza. Muito bem, gente. Então, vimos aí a absorção, meia-vida e administração desses fármacos. Professor, licença. O que acontece caso uma pessoa exceda por exemplo, o médico receitou tal remédio para 3 dias, aí eu excedo esse limite para 4, 5. O que acontece no organismo? Veja, se você exceder em dias de uso, né, tudo vai depender do fármaco, né? A chance dele ter um efeito colateral pode ser maior, mas só isso. Agora, se o fármaco for seguro para você, não vai acontecer nada. Tá? Não vai acontecer nada. Obrigada.
Gente, vamos lá agora para um outro ponto que a gente precisa comentar. Distribuição de fármaco. Distribuição. É o seguinte, então. Administramos, o fármaco foi absorvido, esse fármaco está agora no nosso sangue. Ok? E esse fármaco no nosso sangue, tá? Ele precisa agora se distribuir por todo o nosso conteúdo sanguíneo. Vai esparramar, espalhar, né? Aonde houver sangue, vai ter fármaco. Ele vai se distribuir. Em tecidos que é mais irrigado, como fígado, pulmão, cérebro e tal, eu vou ter mais sangue, eu vou ter mais fármaco. Em tecido que é menos irrigado, quer dizer, desculpa, eu vou ter menos fármaco. Mas aonde houver sangue, vai haver fármaco, porque ele vai se distribuir de uma forma homogênea pelo nosso organismo. Essa distribuição, gente, ela tem alguns fatores químicos aí, né, que vão contribuir para que haja essa distribuição. Mas um fator importante que auxilia e que acontece, que facilita essa distribuição, são as proteínas plasmáticas. Proteínas plasmáticas. Todo fármaco, ele tem uma certa afinidade à proteína plasmática. Então, ele se liga à proteína. Certo? E isso, gente, é uma característica de cada fármaco. De cada fármaco. Tem fármaco que se liga bastante às proteínas e tem fármaco que se liga pouco. Ah, mas como é que eu sei o quanto que um fármaco se liga? Eu vou saber somente se eu tiver a informação. O fabricante vai me informar. A bibliografia do fármaco, a monografia daquele fármaco é que vai me falar. Alguém precisa pesquisar aquele fármaco para saber, senão eu não vou saber, certo? Então, isso é informação que é dada para a gente. Não tem como eu saber, eu preciso buscar essa informação. Ok? Exemplos. Se eu pegar aí, um fármaco qualquer aí, um fármaco para, sei lá, para dor, interessa quem? A dipirona. Vamos supor que se liga aí a 20% as proteínas. Agora, se eu pegar, vamos supor, um diazepam, ele se liga 95%. O que significa isso? Significa que, se eu administrar 100 miligramas de dipirona, 20 miligramas vai se ligar às proteínas. 20%. Se eu administrar 100 miligramas de diazepam, 95 vai se ligar às proteínas. Tudo bem? Então, é isso que eu tenho, o grau de afinidade às proteínas. Muito bem. E o que isso me interessa? Aonde que está o interesse nisso para nós? É o seguinte. Quando um fármaco, ele chega no sangue e ele vai se distribuir, por que eu fiz a administração?
O objetivo principal de eu ter administrado esse fármaco é esse fármaco chegar até o seu alvo, é produzir efeito farmacológico. É para isso que eu usei o fármaco. Eu estava com uma dor, eu tomei ele para atirar a dor. Ok? Muito bem. Esse fármaco, quando ele entra no meu sangue e ele começa a se ligar às proteínas, eu passo a ter praticamente 2 tipos de fármaco. Eu tenho fármaco que está ligado à proteína e tenho fármaco que não está ligado à proteína. O fármaco que está ligado à proteína, eu chamo de fármaco ligado. Esse está ligado à proteína. E o fármaco que não está, eu chamo de fármaco livre. Então, eu tenho 2 fármacos, ligado e fármaco livre. Tudo bem? Gente, é o seguinte, o fármaco, quando ele entra no meu sangue, eu disse que ele vai, a função dele é procurar o seu alvo e ter ação farmacológica. Não é isso? Muito bem. Só que, ao mesmo tempo, esse fármaco ele está se distribuindo pelo nosso organismo e ele pode, ao mesmo tempo que parte desse fármaco chega ao seu alvo, parte desse fármaco também chega ao fígado e sofre já uma reação de metabolização. Parte desse fármaco pode chegar até o rim e já ser excretado. Parte desse fármaco pode chegar até o tecido adiposo, qualquer outro, e ser armazenado. Tudo isso vai estar acontecendo ao mesmo tempo, com o mesmo fármaco. Por quê? Porque ele está distribuído pelo nosso sangue. Aonde houver sangue, tem fármaco. Então, tudo isso pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Ação farmacológica, metabolização, excreção, armazenamento. Até aí, tá tudo bem, gente? Professor, desculpa. Eu não entendi a parte que o senhor falou da distribuição desse fármaco. Você não entendeu em si? A parte, logo a partezinha final. Agora que eu falei agora? Isso, que chega no fígado e por aí vai. Foi daí que eu comecei a não entender. Então, é o seguinte. Se esse fármaco que chegou no nosso sangue, ele começa a se distribuir igualmente, né, para todo o nosso corpo, para todo o nosso sangue, aonde houver sangue, vai haver fármaco. Significa que eu tenho sangue chegando até o meu alvo, eu tenho fármaco chegando ao meu alvo. Eu tenho sangue passando pelo fígado, eu tenho fármaco passando pelo fígado. Eu tenho sangue passando pelo rim, eu tenho fármaco passando pelo rim. Então, eu vou ter fármaco ao mesmo tempo em várias partes do meu corpo. Então, eu posso ter fármaco no meu alvo, fazendo ação, efeito, posso ter fármaco sendo metabolizado pelo fígado e posso ter fármaco sendo excretado pelos rins. Entendeu isso? Agora eu entendi. Muito obrigada. Muito bem.
Entendido isso, eu quero falar uma coisinha aqui. Esse fármaco ligado aqui, ele funciona como uma reserva. Tá? Um reservatório. Esse fármaco ligado, gente, ele fica ligado à proteína e ele fica circulando pelo nosso corpo. A proteína protege esse fármaco e não deixa ele ter ação, não deixa ele ser metabolizado, não deixa ele ser excretado. Então, ele funciona como um reservatório. Ele fica circulando e nada acontece com ele. No entanto, esse fármaco livre, o fármaco livre é o fármaco, tá? É o fármaco que tem ação. É o fármaco que sofre metabolização. É o fármaco que é excretado. Então, enquanto nada acontece com o fármaco ligado, tudo vai acontecer com o fármaco livre. Ok? Então, veja. O fármaco chegou no meu sangue. Ele começa a se distribuir, para isso ele se liga às proteínas. Ok? Ligou, ligou, não ligou, está livre. Tudo bem? O ligado só vai passear junto com a proteína. Está de mãozinha dada com ela, vai começar a passear pelo nosso corpo e não vai acontecer nada. O livre é que vai achar o seu alvo, o livre é que vai sofrer a metabolização, o livre que vai ser excretado. Muito bem. Só que aí eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Vou dar um exemplo prático só para facilitar o nosso entendimento. Vamos supor que eu estou administrando um fármaco que tenha 50% de afinidade à proteína. 50%. Ok? Então, eu fiz a administração do fármaco e eu tenho agora um fármaco ligado e um fármaco livre. Tudo bem? Está todo mundo vendo aí? Ligado, livre. Eu tenho 50-50. Ok, gente? Bom, se o ligado não acontece nada com ele, ele está circulando. O livre está tendo ação, o livre está sendo metabolizado, o livre está sendo excretado. O que está acontecendo com a concentração do fármaco livre? Ela diminui. Então, vamos supor que daqui é meia hora. Eu não tenho mais meia. Eu tenho um pouquinho mais de ligado e um pouquinho menos de livre. Ok? Muito bem. Aqui que eu quero que vocês entendam. Quando é feito essa distribuição e que o fármaco tem afinidade à proteína e que ele se liga, parte dele está ligado e parte dele está livre, é feito um ponto de equilíbrio. É feito estabelecido um gradiente de concentração. Só que esse gradiente, gente, é sempre a favor do fármaco livre. Sempre a favor do fármaco livre. Então, preste atenção. À medida que o fármaco livre vai sendo metabolizado e vai sendo excretado,
o ligado, na mesma proporção, vai soltando a proteína e voltando a ser livre. Vai voltando a ser livre. Então, o que vai acontecendo? O livre vai se mantendo e o ligado vai diminuindo até acabar. Por quê? O importante é o livre que me interessa. Certo? Professor, e se for, o seu deu exemplo de um que é 50-50, mas se for que no diazepam que o senhor falou que é 95% de afinidade? E começa a importância disso, né? Vamos supor, o diazepam, né? Ele se liga até 95%. Então, quando você toma, vamos supor, um comprimido de diazepam de 10 miligramas, você sabe que 9 miligramas e pouco aí vai se ligar às proteínas. Só meia miligrama é que vai ficar livre. Certo? Então, o que acontece? Eu vou começar de uma outra forma para ser mais explícito, tá? Eu vou falar a seguinte forma para vocês. Vamos supor, um fármaco que tenha 90... Ô, Vitória, sem problema, querida. Um fármaco que tenha 90% de afinidade à proteína. Ok? 90%. Muito bem. Eu preciso de 10 miligramas desse fármaco livre para ter ação farmacológica. Veja, o fármaco se liga 90%. Mas eu preciso de 10 miligramas dele livre para ter ação farmacológica. Quantas miligramas que eu tenho que administrar? Sabrina, muito bem. Sabrina falou que tem que administrar 100 miligramas. Todo mundo concorda? Não concorda? Discorda? E aí? O que vocês acham? É a opinião dela. Não falei ainda se está certo. Pode repetir, por favor. Eu tenho eu preciso de um fármaco que tem 90% de afinidade às proteínas. E eu preciso de 10 miligramas dele livre para ter ação. Quantas miligramas que eu tenho que administrar? Então é isso mesmo, é 100. Eu preciso de 10 miligramas. Né? Ele se liga 90%, eu vou ter que administrar 100 miligramas. Veja, eu estou administrando quase 10 vezes mais do que eu preciso. Certo? 10 vezes mais. Eu preciso de 10, eu estou administrando 100. Tá? O que vocês acham que isso vai acontecer? Que tipo de meia-vida que esse fármaco tem? Meia-vida curta, longa, média? Seria longa? Muito longa, né? É meia-vida longa. Por quê? Porque ele tem um grande armazenamento. Ele vai repondo, né? Aos poucos, ele dura muito mais tempo. Certo? É o caso do diazepam, o lorazepam, esses fármacos tem meia vida longa, né? 36 horas,
A gente faz administração a cada 24, né? Mas a minha vida dele é 36, fora os metabólitos ativos ainda. Bem, por que eu estou falando isso para vocês? Vejam. Então, se eu estou usando um diazepam, o que você falou aí agora, né? Que tem 95% de afinidade. Gente, se eu estou dando 10 miligramas de diazepam, é porque eu vou precisar só de meia. O resto vai ficar armazenado. É ligado às proteínas. Certo? Muito bem. Aí, você pega, tá, um paciente que está com a cirrose, um paciente que está com algum comprometimento hepático. Esse paciente, será que ele vai ter o número de proteínas suficiente? Provavelmente não. A taxa proteica dele vai estar diminuída. Certo? E aí, eu vou dar as mesmas 10 miligramas, certo, para ele. Só que ele não vai ter proteína suficiente para as 9 miligramas se ligarem. Não vai ter. Vamos supor que ele tenha só proteína para 5 miligramas. E o restante? O restante vai ficar tudo livre. Então, em vez de eu ter 1 miligrama livre, eu vou ter 5 miligramas livres. E aí, o que eu vou provocar nesse paciente? Vou provocar um efeito tóxico. Eu vou dar uma toxicidade nele. Eu vou dopar esse paciente por excesso de fármaco livre. Entenderam isso, gente? A importância disso? Tá? Por isso que eu preciso conhecer o paciente. Vou repetir, Helene. Quando eu trabalho com esses fármacos de meia-vida muito longa, fármacos que se ligam muito, tá, às proteínas. Veja, o caso, vocês não estão entendendo aqui, Camila, Maria, Vitória, não estão entendendo o quê? O porquê dos 100 miligramas? Eu acho que elas entenderam o porquê dos... Precisa de 10, aí dá 100, entendeu? Então, aquele exemplo que eu dei, eu vou precisar de um fármaco que se liga 90% às proteínas. Tudo bem. Só que esse fármaco, eu preciso dele no sangue de 10 miligramas para ter o efeito farmacológico. Eu preciso, então, de 10 miligramas. Só que ele se liga 90% às proteínas. E eu vou precisar de 10 miligramas livres. Então, eu tenho que administrar 100 miligramas. Por que 100? Porque se eu administro 100, 90% vai se ligar às proteínas, que é 90 miligramas, sobrando apenas as 10 e que eu preciso. Então, eu tenho que administrar 10 vezes mais do que eu preciso. Certo? Agora, se eu tiver algum comprometimento hepático e eu não tiver as proteínas adequadas, eu não vou ter proteínas suficientes para se ligar a 90 miligramas. Então, vai sobrar mais fármaco livre, e não só os 10%. Vai sobrar 20%, vai sobrar 30%, 40%, 50% livre.
quanto mais fármaco livre eu estiver no meu sangue, maior é o efeito que eu vou ter. Por isso que eu posso ter efeito tóxico. Por isso a importância de eu conhecer as condições fisiológicas do paciente para poder administrar alguns fármacos. Certo? Senão, eu dopo esse paciente. Entendeu isso, gente? A importância dessa afinidade às proteínas. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, gente, essa afinidade, quanto maior a afinidade às proteínas, mais tempo esse fármaco vai ficando também circulando. Então, eu tenho a meia-vida aumentada. Beleza? Muito bem. Aí, vamos supor que eu vou dar esse fármaco para um paciente que está com um comprometimento hepático. Então, eu preciso avaliar esse paciente. Esse paciente está com um comprometimento de 50%. 50%. Então, se ele está com um comprometimento de 50%, eu preciso reduzir a dose dele em 50%. Ok? Exatamente, Ela. A dose nesse paciente tem que ser menor. Eu vou avaliar o grau, né, de deficiência desse paciente, e aí eu faço uma reavaliação e eu vou escolher uma dose mais adequada para ele. Existe, sim, existem exames para fazer isso, né? Apesar que, muitas vezes, só pela avaliação hepática, você tem mais ou menos uma média aí, né, de como que esse paciente está. Ok? Mas existe, sim. Tudo bem, gente? Podemos continuar? Muito bem, então. Muito bem. Administrei, houve a absorção, o fármaco se distribuiu, se ligou às proteínas, tal, está lá se ligando ao seu alvo, patati, patatá, periri e pororó. Muito bem. Os fármacos, eles podem ser o quê? Eu já falei isso para vocês. Eles podem ser lipossolúveis ou eles podem ser hidrossolúveis, ok? Os fármacos lipossolúveis são aqueles fármacos que absorvem mais rapidamente, né? E que vão se distribuir também mais rapidamente, né? Eles chegam a várias áreas mais rapidamente. E há uma tendência desses fármacos lipossolúveis de se armazenarem em tecido de armazenamento, como um tecido adiposo. Se ele é solúvel, né? Ele vai lá, chega lá e pimba, se dissolve as gordurinhas lá e fica lá, armazenado. Tá? Muito bem. Esse fármaco que está armazenado em tecido adiposo, eu falo que ele está armazenado, né? Muito bem. E ele vai sofrer posteriormente o que nós chamamos de redistribuição. Por que redistribuição?
Gente, se o fármaco foi para o tecido adiposo, ele saiu do meu sangue. Concorda? Ele não está mais o sangue. Ele estava. Foi para a gordura, ficou lá. Ele saiu do meu sangue. Uma vez esse fármaco que está no tecido, ele está lá armazenado, ele não pode ter ação farmacológica. Porque para ter ação, ele precisa se ligar ao seu alvo. E o alvo, ele chega ao alvo através do quê? Do sangue. Se ele saiu do meu sangue, acabou. Ok? Muito bem. Esse armazenamento, ele também é reversível. Reversível. Só que ele volta para o sangue, então? Volta para o sangue. Só que essa reversão é diferente daquela reversão de proteína e fármaco livre, né, que é uma reversão praticamente imediata para manter o fármaco livre. Aqui não. Aqui o fármaco foi para o armazenamento, está lá. O fármaco livre, ele vai, ele cai, pode ser que ele até quase já sumiu. Numa dada hora lá depois, esse fármaco aqui volta para o sangue. Acontece isso? Acontece. Se eu não der outras doses, a hora que quase estiver esgotando esse fármaco livre, o armazenamento libera esse fármaco para o sangue. Ok? E eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem isso, que nós chamamos de redistribuição. Muitos de vocês já trabalham aí, né, em hospitais, na enfermagem e tal, devem ter observado já alguém que foi para uma cirurgia. Então, o indivíduo vai para a cirurgia, né, ele tomou o anestésico é altamente lipossolúvel, né, porque ele tem que chegar até o nosso cérebro, e só chega no cérebro lipossolúvel. Aí chegou lá no cérebro, tal, deu o certo efeito que precisava dar, só que ele está distribuído. E ele vai encontrar o tecido adiposo. E uma grande parte dele vai ficar armazenado em tecido adiposo. Vai. Por isso que o anestésico, né, ele é calculado também pelo peso corporal, né, pela massa corpórea, né, porque o médico sabe que quanto mais tecido adiposo que tiver, maior será armazenamento e mais fármaco ele precisa administrar, né, para ter o fármaco livre, certo? Muito bem. Aí fez anestesia, tal, acabou a anestesia, tudo bem. O anestesista já não está mais infundindo o anestésico, acabou. Aí o indivíduo vai para a sala de recuperação, tal, ou vai lá para o quarto. Aí o anestésico livre do sangue vai diminuindo, né? Fica tão baixo que fica numa dose insuficiente para manter a ação. Acabou a ação. Aí aquele paciente acorda, né? Vê onde está, se tiver alguém com ele, ele conversa, ele interage. Por quê? O efeito acabou. Certo? Aí tá lá conversando, patati, patatá, piriri, pororó. De repente, esse paciente faz o quê? Tuf, fecha o olho e dorme de novo. Mergulha num sono profundo. Já viram acontecer isso? Muito comum. Né? Isso daí é o efeito da redistribuição do anestésico. O anestésico que estava quase zerado no sangue, tá? O que estava armazenado em tecido adiposo voltou tudo para o sangue. E às vezes ele fica numa concentração tão boa, suficiente para provocar um outro efeito.
e o indivíduo vai dormir de novo. Tá? Então, isso é o que a gente chama de redistribuição. Tem algum risco que isso pode causar, sei lá? Conforme a dose, sim. Em pacientes mais obesos, tal, que essa dose pode ser alta, tá? Sim. E é por isso que, às vezes, segura mais esse paciente lá na sala de recuperação, né? Tá? Precisa ser visto, sim. Tá? É que, na grande maioria, tá? Essa dose é inferior, certo, à dose que foi dada para provocar anestesia. Tá? Então, se durante a anestesia ocorreu tudo bem, tá? Não vai ser agora a redistribuição que vai provocar, certo? Mas precisa, sim, ter um certo cuidado. Ok? Redistribuição, gente. Alguma dúvida? Beleza? Então, falamos administração, absorção, né? Distribuição, ligação às proteínas, tá? E redistribuição de fármacos. Tudo bem? Muito bem. Nós precisamos agora falar da metabolização. A metabolização, gente, é um pouquinho mais extenso, não vai dar para a gente comentar hoje. Então, eu queria só fazer um apanhado com vocês, para a gente fixar bem até onde a gente chegou, tá? Algumas coisas que são importantes, como, por exemplo, a absorção. O que é a absorção? É o caminho que o fármaco vai percorrer até a chegada dele no sangue. E aí, aquela perguntinha básica que eu fiz para vocês, né? Qual a via de administração que não tem absorção? Intravascular. Intravascular. Por quê? Estou dando direto no sangue, ok? Muito bem. Alguns fatores podem contribuir ou prejudicar a absorção. Quando nós utilizamos a via oral, é importante conhecer o pH do fármaco, não é isso? O pH pode influenciar. pH ácido, absorção estômago. pH alcalino, intestino. Ok? Por isso que temos que respeitar as formas farmacêuticas. Ok? Para evitar aí o encontro de uma substância alcalina com um ácido. Aí ele vai se ionizar e a gente perde esse fármaco. Ok? Muito bem. Aí, eu comentei com vocês em eliminação pré-sistêmica. Alguém lembra disso? Essa é a minha dúvida, porque eu estou dando a mesma aula, gente, para vocês, para nutrição e para a farmácia. E aí, esse negócio é complicado. A gente fala uma coisa numa sala, pensa que falou e acaba não falando na outra. Vocês lembram disso? Eliminação pré-sistêmica? Não? Então, bom. Então, deixa eu só falar isso e aí a gente fecha hoje. Sistêmica. Muito bem. Quando eu faço a administração de um fármaco, né, por via oral, ele vai lá, entra, né, estômago ou intestino, ele vai ser
absorvido, não é isso? Absorveu. Quando ele é absorvido pela via oral, para onde que ele vai? Ele vai cair dentro de algum vaso. Mas ele cai dentro de um sistema de vaso, se vocês lembram da anatomia, ele vai cair aqui o sistema mesentérico. E daí ele vai ser direcionado para a veia porta. Lembram? A porta. Veia porta, não é a porta lá que está atrás, não. Veia porta. E da veia porta, ele vai para onde? Ele vai para o fígado. Então, ele vai passar pelo fígado, depois ele sai pela veia cava, né? Vai para o coração, e do coração ele vai se distribuir pelo nosso corpo todo. Essa é a circulação. Vocês viram isso, deve ter visto isso há pouco tempo em anatomia. Muito bem. Quando eu tomo um comprimido, ele vai ser absorvido, tá? Ele vai, antes de chegar na minha circulação sistêmica, ele vai passar pelo fígado. Depois do fígado é que ele vai se distribuir. Muito bem. Só que nessa passagem pelo fígado, parte desse fármaco pode já encontrar algumas enzimas e ser degradado, sofrer o que a gente chama de metabolização. E eu perco parte desse fármaco. E o restante vai continuar e vai chegar à circulação. Muito bem. Veja, então houve uma eliminação, houve uma metabolização antes de chegar na circulação sistêmica, antes dele se distribuir. Por isso que eu chamo de eliminação pré-sistêmica. Ok? Daí o nome eliminação pré-sistêmica. Tá? Muito bem. Existem fármacos, como, por exemplo, o propanolol, a gente vai falar muito dele ainda em farmacologia. O propanolol, quando eu administro ele por via oral, 50% dele sofre eliminação pré-sistêmica. 50%. Isso significa o quê? Se eu preciso de 40 miligramas de propanolol no meu sangue para fazer efeito, quanto que eu tenho que administrar? Muito bem, Elaine. 80 miligramas. Se 50% sofre eliminação pré-sistêmica, eu preciso de 40, vou ter que dar 80. Perfeito. Muito bem. 80 miligramas. Ok? Então, eu tomo um comprimido de 80 miligramas. Aí, um belo dia, aconteceu alguma coisa, esse paciente, ou eu fui internado. Estou no hospital. Aí o médico troca o comprimido por injetável. Qual a dose do injetável que eu vou ter que utilizar? A mesma? O comprimido? Muito bem. O injetável, tá? Quando eu uso injetável, eu não tenho essa eliminação pré-sistêmica, porque o injetável eu estou dando já ou intramuscular ou na veia, ele vai cair direto na circulação. Então, ele não passa mais pelo fígado. A primeira vez, ele vai passar depois, mas a primeira vez não, eu não perco. Ele vai se distribuir antes. Então, eu volto a dar, eu só tenho que dar 40 miligramas, não tenho mais que dar 80 miligramas. Viu a diferença? Então, por isso que eu preciso também saber, eu preciso conhecer o fármaco que eu vou ter que trabalhar. Eu tenho que conhecer o fármaco que eu vou administrar.
ele sofre eliminação pré-sistêmica, quanto que ele sofre é significativo? Não é. A grande maioria, tá, sofre, mas sofre 1%, 0,5%, é insignificante. Mas tem fármaco como o propanolol, que é altamente significativo. Então, eu preciso saber. Ok, gente? Entenderam isso? Beleza? Então, gente, eu vou parar a gravação aqui, tá? Pimba.